Bom, mais uma videoaula sobre eletricidade. Eu sou o professor e engenheiro eletricista Bruno Gomes. Vamos falar sobre circuitos RL série. Eu quero enfatizar o seguinte, o contexto de aplicação desse assunto que eu vou trabalhar nessa videoaula é voltado para os cursos técnicos de nível médio, ok? Como, por exemplo, o curso de eletrotécnica. Então vamos lá. Circuitos RL série. Como o próprio nome diz, é um circuito onde nós temos carga resistiva e carga indutiva ligadas em série. O circuito que a gente vai estar fazendo a análise é essa figura aqui da esquerda. Então nós temos uma tensão total chamada de VT, nós temos o resistor com a tensão VR, nós temos o indutor com a tensão VL. O resistor está aqui apresentado com a letra R, que é a resistência, ok? E aqui no indutor nós temos o XL, que é a reatância indutiva. Esse circuito ligado em série, nós temos uma característica importante, que vem a ser a corrente única, certo? Corrente única. Isso é muito importante, tá? Para a nossa análise aqui. Sendo a corrente única, então essa corrente aqui, ó, I, sendo única, ela vai ser uma referência aqui no diagrama que a gente chama de diagrama de fasores. Então, ela está aqui, ó, no eixo X. Essa seta aqui, ó, letra I, vem a ser a marcação do fasor de corrente e é a referência, ok? Bom, agora vamos analisar essa referência que é o I em relação ao resistor. Em cargas puramente resistivas, a forma de onda da tensão está em fase com a forma de onda da corrente. Então, não existe defasagem angular entre a corrente e a tensão em cargas puramente resistivas. E é o que a gente tem aqui, ó, a seta marcando a tensão VR. Então percebam que estão no mesmo alinhamento, no mesmo sentido. Não existe ângulo de defasagem entre a corrente I e a tensão no resistor. Ok. E agora, qual é a análise entre a corrente e a tensão no indutor? Em cargas puramente indutivas, a forma de onda da tensão se adianta com relação à forma de onda da corrente em 90 graus. É o que a gente tem aqui, certo? Então, ó, a tensão VL está adiantada da corrente I de 90 graus. Então, a partir desse diagrama de fasores, nós vamos desenvolver todas as equações necessárias para aplicar em circuitos RL série. Esse diagrama aqui de fasores, essa parte aqui no eixo Y, que é o VL, será deslocado para cá, ó, certo? E a partir disso daí, a gente tem essa figura aqui do lado esquerdo, na parte de baixo. Então, ó, perceba que essa seta, esse fasor aqui, VL, ele veio para cá, ó. Então, é como se a gente tivesse deslocado ele para cá, certo? Então, vamos lá. No eixo X permanece o I, que é a referência, o VR, que está em fase com a corrente. No eixo Y, uma defasagem de 90 graus, nós temos a tensão no indutor. E como descobrir, então, esse VT aqui, que é a tensão total do circuito? É esse VT aqui, ó, e a gente percebe que formou um triângulo retângulo, com um certo ângulo aqui também, ó, o ângulo θ. Então, vamos para as equações. Vamos escrever aqui, ó. Equações. Primeira equação que eu quero extrair desse triângulo retângulo é o VT, que é a tensão total, através do teorema de Pitágoras. O VT, que é essa seta aqui, que é o lado maior do triângulo, é a hipotenusa. O VL é o cateto oposto ao ângulo θ. E o VR é o cateto adjacente. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte, que o VT ao quadrado é igual ao VR
ao quadrado mais VL ao quadrado. Isso daqui também pode ser escrito assim, ó, extraindo a raiz quadrada. VT igual a raiz quadrada de quem? VR ao quadrado mais VL ao quadrado. Então, nós temos aí a primeira equação. Outra coisa que a gente precisa também para os cálculos em circuitos RL série é o ângulo θ. Esse ângulo θ a gente vai calcular pela função trigonométrica tangente. Então, olha só, tangente do ângulo θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? VL dividido pelo cateto adjacente VR. Só que eu quero o ângulo, eu não quero a tangente desse ângulo. Então, o θ vem a ser a função inversa da tangente. A tangente de quem? De VL dividido por VR. Em algumas calculadoras e outras literaturas, esse A tangente também pode vir tangente a menos 1, mesma coisa, ou arc tangente, ok? É a mesma coisa. Bom, por fim, eu vou calcular a impedância. Vou calcular a impedância. A impedância a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Aqui nós temos o seguinte, quem que é a impedância aqui na resistência? É a própria resistência. Quem é a impedância aqui no indutor? É a reatância indutiva, é o ZL, ok? Então, nós vamos ter da seguinte maneira. Vou buscar novamente essa primeira equação aqui, ó. Quem que é o V total? O V total é a impedância total, que é o Z, vezes o I. Quem é o VR? O VR vem a ser o R vezes o I. E quem é o VL? O VL vem a ser o XL, que é a reatância indutiva, vezes o I. Só lembrando, pessoal, que o XL é 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância, certo? Então, vamos lá. Ó. A partir dessa equação, VT ao quadrado igual a VR ao quadrado mais VL ao quadrado, nós vamos ter o seguinte. Quem que é VT? VT é Z vezes I, ó. Z vezes I. Então, o VT é Z vezes I ao quadrado, igual. Quem que é o VR? O VR é R vezes I. Então, nós vamos ter o seguinte, R vezes I ao quadrado, mais. Quem que é o VL? O VL é o XL vezes I. Temos o seguinte, ó, XL vezes I ao quadrado, certo? Bom, a gente percebe que o I ele está multiplicando do lado esquerdo da igualdade o Z, está multiplicando o R do lado direito da igualdade, está multiplicando o XL. Então, se a gente dividir isso tudo aqui por I, a gente vai, então, cortar esse I. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó, vou cortar esse I. É um termo comum dos dois lados da igualdade. Então, o Z vai ficar da seguinte forma. Z igual a R ao quadrado mais XL ao quadrado. Podemos escrever assim também, ó. Na verdade, aqui é Z ao quadrado, tá? Esqueci aqui de colocar o Z ao quadrado. Z igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Então, pessoal, a partir das teorias aí da eletricidade, por exemplo, em circuito série, a corrente é a mesma e a tensão ela vai ser distribuída para a carga. Depois,
Aqui a gente está trabalhando com cargas indutivas. Cargas indutivas, a tensão se adianta da corrente. Em cargas resistivas, não existe defasagem de ângulo. Então, a gente monta esse diagrama de fasores e depois a gente faz o ajuste aqui para gerar esse triângulo de fasores da tensão. E usando algumas relações da trigonometria, nós chegamos a todas essas equações aqui, ó. Essa é a primeira equação importante que a gente vai trabalhar. O ângulo θ aqui, ó, outra equação importante que a gente vai trabalhar. E a impedância daquele sistema ali, daquele circuito RL série, é dada por essa equação, certo? Então, estão aí as equações, ó. O resumo da teoria de circuitos RL série, considerando, né, mais uma vez, uma análise voltada para o curso técnico de ensino médio, ok? Então, ó, o I é o mesmo em XL e em R. VT igual a raiz quadrada de VR ao quadrado mais VL ao quadrado. Z, que é a impedância, é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Ou o Z também, ó, pode ser dado por V dividido por I. Vou até voltar aqui no slide. Ó. Essa equação aqui, ó, VT igual a Z vezes I. Se eu isolar o Z, nós temos que ele é igual a VT dividido por I. Certo? Então, é essa equação aqui, ó, VT dividido por I. VR está atrasado em relação a VL de 90 graus. O ângulo θ é igual a arco tangente ou tangente a menos 1 de XL sobre R. Bom, pessoal, agradeço a atenção de todos. Chegamos ao fim dessa videoaula e até a próxima.